Olá, os temas da participação e da democracia têm sido centrais no debate acadêmico, especialmente nas áreas das ciências humanas e sociais. Também tem sido foco de discussões nos espaços públicos e sociais, como instituições políticas e em diferentes espaços sociais. Sendo assim, vamos começar a aula tratando da questão da participação como pressuposto essencial da democracia. Inicialmente, vamos apresentar uma definição da palavra participação, a partir da sua etimologia, para logo após tratar das diferentes formas de participação político-social convencional, não convencional e comunitária. Por fim, vamos apresentar argumentos gerais que tratam no debate da democracia no Ocidente, uma breve evolução histórica da civilização clássica dos gregos até os nossos dias. A participação, tanto política quanto social, converge para o surgimento do cidadão que fomenta e consolida o processo democrático, pois, nas palavras de Pedro Demo, não há democracia sem seu ator principal, que é o cidadão. Podemos iniciar dizendo que a palavra participação, a partir da sua etimologia, origina-se do latim participatio e significa o ato ou efeito de participar. Da mesma forma, a palavra participação significa tomar parte em, compartilhar, associar-se pelo sentimento ou pensamento. Mas, no geral, o que as pessoas entendem por participação? Importantíssimo, porque a gente tem que ter o conhecimento para poder reclamar, para poder cobrar de quem a gente está votando, de quem a gente está depositando nossa confiança, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que participar e tem que se apresentar sempre assim. Sabe? Então, eu acho que é super importante porque todo estudante tem uma cabeça mais nova, uma mente mais jovem e também é importante para as novidades tanto do país quanto do nosso estado, para reforma, melhoria e novidade, tanto para os jovens quanto o pessoal mais adulto. A participação dos jovens em geral na democracia é muito importante quando a gente expõe as nossas ideias e essas ideias são criativas, ideias novas que possam contribuir para o desenvolvimento do país. Contribuindo para o desenvolvimento do país, a gente faz com que os políticos se sensibilizem para os problemas que tem, por exemplo, dentro de uma universidade, as universidades públicas e mesmo a universidade particular, a gente faz com que eles se sensibilizem e possam ter mais iniciativas contribuindo para a formação acadêmica, por exemplo, para a formação profissional, cursos técnicos, etc. E toda essa gama de atitudes que eles tomam contribuem muito para a formação do jovem no nosso país. Sim, eu acho que é muito importante e é por aí uma das formas de mudança da nossa sociedade, das pessoas, da participação, não só da minha pessoa, mas de todas as pessoas, incluindo todos aqueles que hoje estão de uma certa forma excluídos, eles devem participar e eles devem questionar. Porque se você não levantar a problematização das questões, você não vai saber o que precisa ser resolvido. Eu acho que sim, a participação de todo mundo é importante. Com certeza, é muito importante a participação não só a minha, mas de qualquer pessoa. Como vimos, são diferentes os entendimentos da palavra participação. No entanto, em cada resposta pessoal, temos um significado diferente. Vimos também que muitos consideram importante participar da vida social e política, mas quando perguntados se participam efetivamente da vida social, a maioria acaba dizendo que não. Entende-se a participação não apenas como uma questão meramente social, mas também de ordem política.
Já o filósofo Aristóteles afirmava que o homem é, por natureza, um animal político, zoon, um ser vivente que, por sua natureza, physei, é feita para viver da cidade, o bios politikos, derivado de polis, a comunidade política. Ou seja, o fim último do homem é viver na polis, onde o homem se realiza como cidadão, politai, manifestando o termo de um processo de constituição de sua essência, a sua natureza. Ou seja, não apenas para viver em sociedade, mas viver na politicidade. Aristóteles defendia também a polis como uma koinonia de alguma espécie. Koinonia, compreendida como comunhão, integração dos membros da polis, com o propósito de se aperfeiçoarem e atingirem a autarqueia. A reflexão de Aristóteles sobre a política é que ela não se separa da ética, pois a vida individual está ligada na vida comunitária, a razão pela qual os indivíduos se reúnem-se nas cidades e formam comunidades políticas. Não é apenas a de viver em comum, mas a de viver bem ou boa vida. E, para que isso aconteça, é necessário que os cidadãos vivam o bem comum, ou em conjunto ou por intermédio dos seus governantes. Se acontecer o contrário, a busca do interesse próprio, está formada a degeneração do Estado. Em síntese, as ideias políticas de Aristóteles podem ser resumidas nos seguintes tópicos. Primeiro, Aristóteles foi considerado o maior pensador da Grécia Antiga. Segundo, em sua principal obra, A Política, afirma que o homem é um animal naturalmente sociável. Um homem isolado teria de ser um deus ou um animal. Terceiro, a sociedade humana está dividida em família, aldeia, estado ou cidade.